Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje a gente vai falar sobre verbos em alemão. A gente vai falar sobre alguns verbos que são diferentes, mas têm o mesmo significado ou significados similares. Ou seja, você vai ver um verbo, vai ver dois verbos e falar, gente, eles têm o mesmo significado? Sim, eles têm o mesmo significado ou alguma coisa bem próxima. Se for bem próximo, se tiver alguma diferença, eu também vou falar com vocês. Então, essa é a aula de hoje. Vamos começar com os dois primeiros verbos? Os verbos anmachen e einschalten. Anmachen e einschalten. Ambos os verbos anmachen e einschalten significam ligar, tá? Ligar, acender. Anmachen e einschalten significam ligar, acender. Qual que é a diferença, então, entre esses dois verbos? Gente, é o seguinte. O einschalten, ele só pode ser usado ou ele é mais... Não, ele só pode ser usado, melhor explicação é essa, ele é usado para quando a gente está falando de alguma coisa que tem botão, sabe? Alguma coisa que tem uma tecla ali para você acender e desligar. Isso porque a gente está falando de aparelhos, né? O Alude, o que eu acendo sem um botão? Uma vela, por exemplo, certo? Então, olha só, o Einschalten você vai usar só para aparelhos, que tem um botão para você ligar e desligar. Já o Anmachen, você pode ligar tanto com o botão, quanto também pode acender no caso de uma vela. Se você estiver acendendo uma vela, você vai dizer Anmachen, entendeu? E a mesma coisa vale para Ausmachen e Ausschalten. Ausmachen e Ausschalten, ambos significam desligar. Ausmachen e Ausschalten. Como você pode imaginar aí pela proximidade dos verbos que a gente acabou de aprender, Ausschalten vai servir para aparelhos, né? Que tem um botão, que tem ali uma tecla para você desligar e ligar. Você vai usar esse verbo Ausschalten. Já o Ausmachen serve para tudo, inclusive coisas que não tem botão. Ou seja, gente, se você estiver ligando um aparelho com botão, se estiver ligando a sua televisão, você pode usar Anmachen e Einschalten. Se você estiver desligando a sua televisão, você pode usar Ausmachen e Ausschalten. Vale os quatro. Agora, se você estiver ligando e desligando, ou acendendo e apagando algo que não tem um botão, tipo uma vela, aí nesse caso você vai ter que usar só o Anmachen e o Ausmachen, né? Você não pode usar os verbos com Schalten. Entendeu? Vamos para mais dois verbos que têm o mesmo significado. Nesse caso, eles são exatamente iguais mesmo, que é o verbo senden e schicken. Senden, inclusive, parece o verbo do inglês send, né? Que é enviar. Senden é enviar. E schicken, que também significa enviar, são iguais. Senden e schicken são iguais, não tem nenhuma diferença no significado, não é igual os verbos que a gente acabou de ver. Vamos ver mais um par de verbos iguais. Lenken e steuern. Lenken e steuern, ambos significam guiar. Lenken e steuern. Ambos significam guiar. Qual que é a diferença entre eles? Bom, é que o steuern, ele é usado principalmente para meios de transporte, né? Quando você está guiando algum meio de transporte, né? Quando você está, digamos assim, dirigindo algum meio de transporte, você vai usar o steuern, tá? Então, o steuern, ele acaba sendo mais limitado, porque ele tem a ver principalmente com meios de transporte. Vamos para o nosso último par de verbos, o verbo erwerben e o verbo kaufen. Se você já estudou um pouquinho de alemão, com certeza você conhece o verbo kaufen, que é um verbo que a gente aprende logo no início, né, dos nossos estudos. Kaufen significa comprar. E uma coisa louca é que eu tenho um outro verbo que também significa comprar, que é erwerben. Tanto erwerben quanto kaufen significam comprar. Qual a diferença? Gente, kaufen, ele é o verbo mais usado, que você pode usar sempre, kaufen, tá? Ele significa comprar, você pode usar sempre. Já o erwerben, ele é um verbo usado mais em contextos mais formais. É como se fosse a diferença entre comprar e adquirir em português. Como se fosse isso, como se kaufen fosse comprar e erwerben fosse adquirir, né? Adquirir a gente usa num contexto às vezes mais formais, né? Mas significam a mesma coisa, kaufen e erwerben. Sacou? Então a gente aprendeu hoje a diferença entre anmachen e einschalten. Ambos significam ligar, mas einschalten é exclusivamente para aparelhos, né? E anmachen para tudo. A gente aprendeu a diferença entre ausmachen e ausschalten. Ausschalten mais para aparelhos e ausmachen para tudo. Ambos significam desligar.
A gente aprendeu a diferença, ou na verdade a gente aprendeu que senden e schicken, que significam mandar, enviar, são sinônimos, não tem diferença. A gente aprendeu que lenken e steuern, ambos significam guiar, mas steuern é principalmente usado para meios de transporte. E a gente aprendeu a diferença entre erwerben e kaufen, ambos significam comprar. Kaufen mais geral, pode ser usado sempre, já erwerben mais ligado aí a um contexto mais formal, como é o caso do adquirir. Certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. É só isso por hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!